Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo. Hoje continuaremos o nosso estudo sobre a caridade. E se Jesus não houvesse nascido, haveria caridade? Bem, é dentro desse aspecto que nós vamos desenvolver o nosso vídeo. Vamos falar hoje sobre a caridade na Idade Média. O testemunho, senhores, dos cristãos no auxílio dos necessitados no decorrer dos séculos ficará gravado para sempre. Ou seja, durante a Idade Média, os monges que tinham colocado o cristianismo em prática em uma questão diária, ajudavam os pobres regularmente. Eles viviam muito modestamente, aravam as terras que haviam ganhado e cuidavam dos necessitados da sua região, incluindo os órfãos. Will Durant diz que a caridade da igreja para com os pobres atingiu novos níveis no final da Idade Média. Praticamente todas as camadas da sociedade ajudavam os necessitados, incluindo pessoas, comunidades, governos e a igreja. A distribuição de alimentos era feita nos portões das propriedades dos nobres, algumas vezes por semana. As damas da classe mais alta se engajavam na prática da caridade. Um quarto do dízimo da paróquia local católica com frequência era reservado para ajudar os desamparados e os doentes. O historiador Durant resume o seguinte: de certa forma, a igreja era uma organização de proporções enormes na prática da caridade. A caridade exercida pela igreja era tão difundida na Idade Média que teve mais relevância do que a crueldade das cruzadas. Por exemplo, se você comparar as cruzadas, a Inquisição e as caças às bruxas, elas não são maiores do que a caridade realizada pela igreja na Idade Média. Assim escreveu o cético e historiador W.E. Links em sua obra História da Moral Europeia. Ele diz que durante toda a Idade das Trevas, em meio à crueldade, ao fanatismo e à brutalidade, era possível notar a influência dominante da caridade cristã. Vamos agora ao exemplo dos puritanos e vamos ver como é que eles trabalhavam com esta questão da caridade. Entre os puritanos havia poucos pobres e aqueles que eram necessitados recebiam ajuda. O Dr. Land Rucken, um estudioso sobre os puritanos, ele escreveu o seguinte: o que os puritanos realmente fizeram para ajudar os pobres? O teólogo anglicano Lancelot Anders observou em 1588 que as igrejas calvinistas de refugiados em Londres foram capazes de fazer tanto bem que nenhum dos pobres é visto nas ruas a pedir. W. Jordan reuniu uma enorme quantidade de dados sobre os padrões de filantropia na Inglaterra durante a época da Reforma. Uma vasta porção dos doadores eram puritanos. Conclui e menciona como um dos grandes impulsos condutores por detrás do crescimento da caridade voluntária a emergência da ética protestante. Vamos agora para a caridade cristã no século XIX. A caridade cristã, senhores, ela continuou além da Revolução Industrial. Há inúmeros exemplos de cristãos no século XIX que ajudaram os necessitados em nome de Jesus. Nós temos alguns exemplos. George Muller, por exemplo, e os seus famosos orfanatos da Inglaterra, que ajudaram a milhares de crianças e incentivavam esse tipo de auxílio. Existe também a Associação Cristã de Moços, a ACM, que foi fundada em 1844, e também a Associação Cristã de Moças,
fundada em 1855. Essas associações contribuíram muito, atendendo tanto a necessidades físicas quanto espirituais de milhões de pobres nas áreas urbanas do mundo. Apesar de que nos dias de hoje a ênfase espiritual parece ter sido negligenciada na maioria dessas sedes, você tem várias entidades de caridade inspirados em Jesus Cristo. Lloyd Anthony Kohler, que viveu de 1801 até 1885, alega que fizeram pelos pobres na Grã-Bretanha o que Wilberforce fez pelos países pobres da África. A lista é enorme, não há condições de passar em todo os nomes e as entidades neste vídeo. Porém, vamos nos prender na caridade nos dias de hoje, ok? No Ocidente, por exemplo, todos absorveram alguma coisa do Espírito de Jesus. Até o mais convicto ateu vive hoje de acordo com a cosmovisão cristã, saiba ele ou não, ele deve ao cristianismo. Esse é um caso semelhante e bem à questão dos comunistas nos Estados Unidos, que, em comparação à vida que levavam em seu país de origem, viviam com certo conforto e bem-estar proporcionado pelo capitalismo, né? Mas ao mesmo tempo eles se opunham a ele. Outro fato é que as instituições seculares atuais, inadvertidamente, eles apanharam páginas da Bíblia e a utilizaram para criar muitas das instituições de caridade existentes hoje. Esses começaram com uma base cristã e no decorrer do tempo se tornaram, infelizmente, seculares. Permanecem atualmente com pouca ou nenhuma referência às suas raízes cristãs, como se fossem organizações puramente seculares e cujas origens estiverem calçadas em projetos seculares, mas essa não é a verdade. Até mesmo o nome de algumas instituições de caridade revelam suas raízes cristãs, como é o caso, por exemplo, do Banco de Alimentos Nosso Pão Diário, Providence House, que é, por exemplo, a Casa da Providência, a Casa da Aliança, e outras instituições que foram inspiradas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Existe também pessoas que frequentam lugares que hoje são totalmente secularizados, mas que foram entidades cristãs. Existe uma casa nos Estados Unidos chamada Bom Samaritano. O anúncio dizia que a empresa queria que apenas pessoas não religiosas se inscrevessem para ser funcionários desta entidade. A ironia deste anúncio é que o fato é que esses projetos de benevolência são motivados pelo cristianismo, como também o próprio nome samaritano provinha de uma parábola de Jesus Cristo acerca do bom samaritano. Boa parte da caridade hoje em dia é alentada pelo amor a Jesus. Veja, por exemplo, a questão do Exército da Salvação, que atua em um grande número de países, ajudando constantemente os pobres. Seja ministrando a um alcoólatra desabrigado da região carente de uma cidade, seja ajudando a fornecer abrigo imediato depois de um furacão, de um tornado. O Exército da Salvação mantém uma constante e um notável testemunho do amor de Jesus Cristo, dia após dia. O amor de Jesus tem sido as bases das atividades do Exército da Salvação desde o seu início até os dias de hoje. Foi fundado por um general William Booth em 1887, onde Booth, ao ver desabrigados dormirem no relento sob a ponte de Londres, decidiu fazer algo prático. Após uma profunda pesquisa, expôs os fatos em um livro campeão de vendas que se chamou O Lado Sombrio da Inglaterra, Como Melhorá-lo. Diz o seguinte: ele estava angariando 100 mil libras para a sua luta, pequenos empréstimos para alimentação, uma agência de empregos não oficial, uma central de pessoas desaparecidas, abrigos noturnos, uma fazenda colônia,
cozinhas para distribuição de sopa, casas para leprosos, áreas arborizadas nos Estados Unidos, fábricas domésticas na Índia, hospitais, escolas e até um barco salva-vida para os pescadores da Noruega. Todos esses foram marcos sucessivos na jornada do sólido programa de ação social do Exército da Salvação. Realizar tudo isto era a preocupação básica para a salvação individual, o que foi a motivação para a sua origem. Em muitos países, boa parte do trabalho de ajuda aos necessitados é realizado pela Igreja por intermédio de missões, o que é o caso de várias denominações. Isso também acontece em grupos como, por exemplo, a Corporação Mundial de Socorro, Alimento para os Famintos. São organizações que trabalham diretamente com igrejas para ajudar os pobres. Grupos de assistência a igrejas como Visão Mundial Internacional, o Samaritano Purse, e outras organizações como Compaixão Internacional realizam esse tipo de trabalho. Em muitos países, igrejas e agências atendem zelosamente as necessidades humanas na tentativa de imitar a Jesus. As missões cristãs de salvamento, que pregam o evangelho e alimentam as pessoas desabrigadas, podem ser encontradas nas vizinhanças mais pobres. Sem dúvida, milhões de pessoas em todo o mundo, mencionando as páginas do Novo Testamento, saem do seu caminho para ajudar os que precisam. Visitam os doentes nos hospitais, distribuem alimentos e roupas para os pobres, ajudam na educação de crianças carentes. Definitivamente, tudo isto remete ao ensinamento e ao exemplo de Jesus Cristo. Um rabino chamado Daniel Lapin, em um certo programa de televisão, fez um comentário singular sobre o cristianismo com frequência e se envolve em trabalhos de caridade. Quero também lhe dizer que, como rabino ortodoxo, algo que me impressiona muito sempre que acontece uma calamidade, sempre que acontece um desastre natural, quem está atento? Diversas instituições de caridades cristãs americanas que trazem o socorro e delas vem a ajuda. Muitas vezes as igrejas são o centro desses programas sociais, com despensas de alimentos, projetos de ação de graças, arrecadando e distribuindo presentes para os necessitados, por exemplo, no Natal. Diversas igrejas nos Estados Unidos, todos os dias da semana, eles procuram abençoar pessoas. Atende às necessidades de inúmeras pessoas, dando alimentação, encaminhando para empregos, atendendo a qualquer tipo de necessidade. Existe também um bazar numa igreja presbiteriana na Flórida que sempre está disponível para ajudar os necessitados. Alguém, certa vez, também atendido pela Capela de São Lourenço, um ministério de desabrigados. Certa vez um homem disse o seguinte sobre a Capela de São Lourenço: se não fosse por essas igrejas, muitos mais de nós estariam na cadeia, porque estaríamos por aí roubando comida. Ou seja, se não fosse essas igrejas, vamos traduzir o seguinte: se não fosse por Jesus Cristo, continuaríamos roubando. Então perceba a influência do homem de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Senhor. Semana que vem vamos continuar aí dentro desse foco sobre a caridade, inclusive, e vamos estar falando mais sobre este assunto. Fique na paz, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.